Como identificar uma substância? É comum descrevermos uma pessoa por meio de características físicas, como a cor dos olhos e dos cabelos, a altura, entre outras. Também é possível identificar pessoas conhecidas de um grupo por meio dessas características. Na química, não é muito diferente. As substâncias possuem propriedades físicas que as caracterizam. Observe essa figura aqui. Uma porção contém cloreto de sódio, que é o principal componente do sal de cozinha, e a outra, sacarose, açúcar comum. O que podemos fazer para identificar essas duas substâncias? Quais propriedades físicas podem ser utilizadas para esse fim? Pense nisso e vamos para a nossa aula. Ao final, você saberá responder a essas interrogações. Densidade, propriedades físicas. Primeiro, vamos falar um pouco sobre propriedades físicas. Propriedades físicas são aquelas observadas ou medidas para um determinado material. Por exemplo, eu tenho aqui o enxofre. Logo de cara, podemos notar duas propriedades. A primeira delas é o estado físico. No caso do enxofre, é sólido. Além do estado físico, eu posso observar a cor, amarela. Além dessas duas, posso determinar a massa. No caso da massa, vale ressaltar as principais unidades. Uma delas é o quilograma, que equivale a 1000 gramas. Então, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. São as duas unidades mais utilizadas. Também posso determinar o volume desse enxofre. Volume está relacionado ao espaço ocupado. No caso do volume, também existem as unidades importantes. Litro e 1 litro equivale a 1000 ml. Um metro cúbico, que é uma unidade maior que o litro. 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. E também existe uma unidade pequenininha, que é o centímetro cúbico, que equivale a 1 ml. 1 litro, 1000 ml, então também 1000 centímetros cúbicos. Essas propriedades são propriedades gerais da matéria. São propriedades que não possibilitam a identificação das substâncias. Mas, porém, tem uma quinta propriedade, essa é uma propriedade sim específica da matéria, que é a densidade. Essa sim é uma propriedade específica. Com ela eu posso diferenciar duas substâncias. Agora, o que é a densidade? Vamos mostrar a densidade da água. Densidade da água é igual a 1 grama por ml. O que isso significa? Significa que cada ml de água tem uma massa de 1 grama. Vamos aderir à expressão. Então eu posso dizer que cada ml de água não tem nada na frente de ml, então é 1. Vale ressaltar, cada 1 ml de água tem uma massa de 1 grama. Vale ressaltar que a massa e o volume são proporcionais. Um aumenta, o outro aumenta na mesma proporção. Por exemplo, se 1 grama ocupa 1 ml de água, 2 gramas, 2 ml, 3 gramas, 3 ml e assim sucessivamente. Mais um exemplo. O mercúrio. Densidade do mercúrio é aproximadamente 13 gramas por ml. Interpretando isso, cada ml do mercúrio tem uma massa de 13 gramas. Podemos perceber que o mercúrio ele é bem mais denso que a água. Agora, posso usar a densidade para quê? Uma das aplicações da densidade é a seguinte. Vamos exemplificar uma situação. Eu tenho aqui um frasco com mercúrio puro. O volume desse mercúrio é 200 ml. Quero saber qual a massa de mercúrio que eu tenho dentro desse frasco. Para isso, para eu descobrir a massa de um certo volume, vou utilizar a densidade. Vamos interpretar isso aqui. Então, a densidade do mercúrio é 13 gramas por ml, 13 gramas para 1 ml. Qual deve ser a massa? Massa embaixo de massa, para um volume de 200 ml. Volume debaixo de volume. Resolvendo essa conta, regra de 3, vamos multiplicar em cruz. 1 vezes massa é a massa, vai ser igual a 13 gramas vezes 200 ml. E 1 ml multiplica a massa, passa para cá dividindo. Então 13 gramas vezes 200 ml dividido para 1 ml. ml corta com ml e a massa vai dar em gramas. Então 13 vezes 200, isso vai dar 2.600 gramas. Então eu sei que cada 200 ml de mercúrio tem uma massa de 2.600 gramas. Posso usar a densidade então para descobrir a massa de um certo volume ou para descobrir o volume de uma certa massa.
Mais uma aplicação. Agora, antes da aplicação, vamos falar como determinar a densidade. Isso também é importante. Imagina aqui um frasco, álcool comum, etanol. Determinei o volume 1 litro, 1000 ml. Quero saber a densidade desse álcool. Densidade é uma relação massa por volume. Portanto, densidade, massa por volume. Então eu posso calcular, determinar a densidade, pegando a massa e dividindo pelo volume. Só que eu não tenho massa. Para isso, eu preciso de uma balança. Vou na balança, coloco esse frasco em cima da balança e meço a massa. 800 gramas, por exemplo. Agora, vou dividir um pelo outro. E a densidade vai ser massa, 800 gramas, só substituir, dividido pelo volume 1000 ml. Densidade vai ser 0,8 grama por ml. Outra situação. Eu tenho aqui prego e isopor. Imagine o seguinte experimento. Pego um copo e coloco nesse copo água líquida. Então, a água líquida. E eu vou jogar esses dois objetos aqui. Esses dois objetos, eles são insolúveis em água. Jogo o prego, o que vai acontecer? Ele afunda. Jogo o isopor e ele flutua. O que eu posso afirmar, observando isso, sobre a densidade? Como o prego afunda, eu posso afirmar que a densidade do prego é maior que a densidade da água. Já para o isopor, como flutua, a densidade do isopor é menor que a densidade da água. Conclusão: o mais denso afunda e o menos denso flutua. Olha outra situação. Tenho aqui a densidade do álcool comum, do gelo, que é água sólida, e água líquida. Unidades: grama por centímetro cúbico. Centímetro cúbico é igual a ml. Então, grama por ml. Tenho aqui um frasco com água e um frasco com álcool. Visualmente, eles são idênticos. Como é que eu posso identificá-lo, diferenciá-lo? Bom, vou jogar o gelo. Joguei o gelo aqui e o gelo afundou. Joguei o gelo aqui e o gelo flutuou. Bom, se o gelo afundou, ele é mais denso que o líquido. E olhando a densidade, o gelo ele é mais denso que o álcool comum. Então, esse líquido que o gelo afundou é o álcool. Agora no outro líquido, joguei o gelo e o gelo flutuou. Portanto, a densidade do gelo é menor que a densidade do líquido. Olhando a tabela, a densidade do gelo é menor que a densidade da água. Portanto, esse líquido é água. Uma outra forma de diferenciar álcool comum e água líquida pela densidade seria assim. Pego volumes iguais de ambos os líquidos, então eu tenho o mesmo volume. Vamos atribuir um volume de 1 ml. 1 ml aqui e 1 ml aqui. Qual é a água? Qual é o álcool? Olha a densidade. Cada ml de álcool tem uma densidade de 0,78 gramas. Cada ml de água tem uma densidade de 1 grama. Para o mesmo volume, a água tem uma massa maior. Então, olha a massa. Se essa massa for maior que essa massa aqui é água. Enquanto o outro líquido é substância de menor massa, é o álcool. Agora, tem 2 exercícios aí para você praticar.